A humanidade arrisca-se a desaparecer sem saber de onde vem e se o seu destino foi dirigido por mestres desconhecidos e desviado do seu curso natural. As nossas tradições ancestrais de obscuras e tenazes instituições sugerem-nos a hipótese de um destino grandioso que o homem teria alcançado nos ciclos de civilizações desaparecidas. Mas a ciência oficial diz não a tudo que quer ressurgir dos abismos profundos do passado. Uma só verdade parece, pois, subsistir, a do mistério, no qual é preciso acreditar como a única realidade válida e indestrutível. A Bíblia tinha razão? Nesta imagem, uma antiga representação pictória medieval da lendária Torre de Babel, segundo os relatos bíblicos, os homens de maneira blasfema tentaram construir uma torre até o céu, para desse modo se igualar a Deus em poderio e glória. Os mesmos relatos dizem que o Senhor, tomado de fúria, antes de destruir, disse: desçamos, exatamente no plural, e confundamos ali a sua língua, para que ninguém se entenda com a língua do outro. Sim, a Bíblia tinha razão. O arqueólogo Robert Goldwyn, acreditando na lenda, descobriu em 1898, nas ruínas da Babilônia, os restos de uma imensa torre guardada por um colossal muro de mais de 300 torres menores e fossos. Este verdadeiro gigante das mais remotas antiguidades deve ter realmente alcançado uma altura imensa e foi destruído de maneira tão violenta que, segundo relatam as inscrições, Alexandre Magno, o Conquistador, muito tempo depois teve que empregar cerca de 10.000 homens para retirar os seus escombros, o que demandou 800.000 dias de trabalho. A narrativa bíblica do dilúvio, por sua vez, espantosamente encontrou sua confirmação nessa tabuinha babilônica, localizada em 1850 nas ruínas de Nínive pelo arqueólogo George Smith, e seus caracteres dizem: depois que carreguei toda a colheita da vida, embarquei-me no navio com minha família e meus parentes, os animais e o gado do campo, entrei no navio e fechei a porta. Quando a jovem aurora brilhou, dos alicerces do céu ergueu-se uma nuvem negra, e tudo que é brilhante converte-se em trevas. O irmão já não vê o seu irmão. Os deuses temiam o dilúvio. Durante 6 dias e 6 noites, o vento e a inundação continuaram a marchar. O furacão subjugou a terra. Quando surgiu então o 7º dia, o furacão amainara. O dilúvio cessou. Contemplei o mar, sua voz estava muda, e toda a humanidade se transformara em lama. Infelizmente, o restante da narrativa, aquele que seria o capítulo mais importante, está faltando na tabuinha. Contudo, a lição que nos resta é que a narrativa de um grande dilúvio, por sinal igualmente fazendo parte das tradições de vários povos do planeta, faz alusão a uma grande catástrofe ocorrida há muitos milênios, sem dúvida alguma a uma submersão do continente atlântico. E assim eram as imponentes e refinadas edificações da cultura maia. Aliás, a perdida civilização maia representa outro intrigante e inexplicável enigma do passado. Em tempos muito recuados, ela construiu enormes pirâmides e suntuosos templos, e isso em uma vasta região que abrangeu os territórios que hoje se situam o México, Honduras e a Guatemala. Quando os conquistadores espanhóis chegaram às terras dos astecas, passaram por essas antigas ruínas encobertas pelas densas florestas, e atônitos souberam que os próprios astecas as desconheciam, bem como não sabiam da antiga existência do povo maia. O maior de todos os enigmas, contudo, é que tal avançada civilização, cuja escrita, por sinal, até hoje não pode ser decifrada, ao invés de se expandir, cada vez mais sofreu uma espécie de implosão, movimentando-se de dentro para fora, ou seja, abandonando as florestas e suas suntuosas e imponentes cidades, desaparecendo sem deixar qualquer vestígio em um centro formado por um triângulo imaginário que compreende as portentosas ruínas de Tikal, Naranjo e Piedras Negras. A serpente emplumada, encarnação do deus Quetzalcoatl, adorada desde os tempos muito remotos, quando existiu uma grande civilização desconhecida, pré-azteca ou ainda tolteca, da qual nada se sabe.
Esses deuses simbolizam as figuras mitológicas que vieram do céu, desde a terra do sol nascente, para trazer a civilização à terra. Detalhe curioso é que por toda a antiguidade o símbolo da serpente era de fato associado aos extraterrestres, deuses alados e também aos primeiros iniciadores da raça humana. Segundo a tradição, Quetzalcoatl, ou quem usava esse nome, vestia um longo manto branco e ensinava as ciências ao povo, corrigindo costumes e estabelecendo leis. Após isso, partiu em direção ao mar, regressando à terra de onde viera, consumindo-se em chamas e seu coração transformando-se em uma estrela matutina. Os grandes mestres da pintura clássica, bem como os artistas que produziram os afrescos de várias catedrais seculares, eram todos iniciados e, portanto, tinham um grande conhecimento de causa. Sabiam o que estavam fazendo. E, além de tudo, deixaram para a posteridade muitas sutis mensagens veladas, as quais ainda hoje podem ser vistas e divulgadas, entendidas por aqueles que as olharem com a devida atenção. Nesta imagem, vemos a Virgem Maria e o Menino Jesus, tendo ao fundo, assinalado aí na imagem, a nítida imagem de um OVNI. Outra surpreendente pintura medieval nos mostra, desde uma época em que nem sequer se sonhava em máquinas voadoras, a representação de um anjo, cruzando o céu dentro de um engenho que por sinal se assemelha a outro OVNI. E eis uma representação da estrela de Belém, aquela que criou os reis magos e surgiu na época do nascimento de Jesus Cristo. À borda dela, outro anjo que a tripula, bastante sutil. Hoje em dia, diversos pesquisadores do realismo fantástico abraçam a ideia de que Jesus seria um extraterrestre, aqui propositadamente deixado pelos nossos mentores cósmicos, os primeiros iniciadores, de modo a propiciar uma nova etapa na evolução espiritual do homem. Portanto, a tal estrela nada mais seria do que o OVNI que trouxe a criança, entregando-a às pessoas de confiança, previamente escolhidas para abrigá-la. Mais uma antiga pintura medieval mostrando a Virgem Maria adorada por uma dama. Ao fundo, outro OVNI espreitando a cena. E essa talvez seja a mais expressiva de todas. Jesus Cristo e sua mãe, a Virgem Maria, abençoam algumas pessoas desde as nuvens, e logo abaixo deles, uma esquadrilha inteira de OVNIs.